Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia de mais um capítulo da nossa série em homenagem aos 50 anos do D&D. Sim, para quem não sabe, em 2024 o D&D completa 5 décadas de existência e a gente está homenageando aqui esse jogo e a sua história através dessa série, onde a gente tenta mais ou menos organizar as coisas ali de forma cronológica, né, para a gente poder acompanhar a evolução e os principais pontos da história, né, desse jogo. Então assim, antes de a gente começar, só lembrando, não tenho nenhuma pretensão de esgotar o tema, né? Existem infinitas informações sobre o D&D e as suas ramificações, e também não trago aqui verdades absolutas, tá? Quando a gente começa a pesquisar, encontra muita coisa que é conflitante, muita coisa imprecisa, então eu tenho aqui apenas uma vontade de dividir algumas informações que eu pesquisei aqui com vocês, que eu acho interessante e que podem ajudar aí, para quem não é muito familiarizado com o D&D e a história, né, do D&D, a conhecer um pouquinho mais sobre o jogo. Se você por acaso está chegando agora no canal, mas quer saber tudo que a gente já falou sobre o D&D, não tem problema, não entre em pânico, tem aqui a nossa playlist que concentra todos os vídeos dessa série. Ainda tem muita coisa pra gente falar no futuro, então se você quiser seguir nessa viagem junto com a gente, só se inscrever aí no canal e ativar o sininho. Então olha só pessoal, como vocês já devem ter percebido aí pelo título do vídeo, né, hoje eu vou comentar um pouquinho sobre 3 suplementos, né, ambientados, baseados aí na Ereboriana, criada pelo Robert E. Howard, né, e habitada pelo personagem mais conhecido, né, Conan o Bárbaro, que a TSR publicou durante a década de 80. Na verdade, esse crossover aí, né, entre o universo do Conan e as regras, né, do D&D, porque obviamente não temos ali Conan em Forgotten Realms ou alguma coisa assim, mas não deixa de ser uma curiosidade, algo que eu achei interessante de compartilhar com vocês. Então, ao todo, a gente vai detalhar um pouquinho sobre cada um deles. Nós tivemos 3 suplementos. 2 voltados para o Conan e 1 voltado para Sonja, né, a Guerreira Ruiva, Red Sonja, que muito embora não tenha sido especificamente criada pelo Robert E. Howard, né, na verdade ela é uma personagem que surgiu nos quadrinhos a partir de uma mistura de outras 2 personagens, sim, criadas pelo Robert E. Howard, ela está inclusa aqui no pacote. Então, sem mais delongas, vamos conhecer um pouquinho sobre cada um desses suplementos. Então olha lá, o primeiro lançamento foi do livro chamado Conan Unchained, ou Conan Desacorrentado, Conan Liberto, ou alguma coisa assim em tradução livre. Esse livro foi publicado em 1984, ele tinha 32 páginas e foi escrito pelo David Cook. Na verdade, era um módulo de aventura ali, tá? Que era voltado para personagens do nível 10 até o nível 14. Era uma grande aventura ali envolvendo a Ereboriana. Só que aí é o seguinte, eu vou aqui fazer uma pausa e vou retroceder um pouquinho, porque, muito embora esse tenha sido o primeiro lançamento oficial, abordando ali e tal, ou mostrando, melhor dizendo, o Conan usando as regras do D&D, já tinham aparecido anteriormente algumas outras referências à era iboriana de uma maneira geral. E aqui eu cito o livro Gods, Demigods e Heroes, que a gente até comentou já em vídeos anteriores aqui da nossa série em homenagem aos 50 anos do D&D. Nesse livro era abordado o panteão ali da Ereboriana, né? Então alguns deuses apareciam ali descritos, né? Ainda que, né, de forma mais sucinta, já tinha aparecido ali um vislumbre da Ereboriana no universo de D&D. Outra referência que eu encontrei é que, segundo alguns, até o próprio surgimento da classe Bárbaro não deixa de ser uma referência ali ao Conan de alguma maneira. E essa classe supostamente apareceu pela primeira vez na revista Dragon Magazine número 63, de julho de 1982. E aqui, só para terminar essas referências, né, para tentar colocar mais pecinhas nesse quebra-cabeça, só lembrando que o primeiro filme do Conan, que foi um grande sucesso, foi lançado justamente em 1982 e a sequência em 1984, mesmo ano de publicação desse primeiro suplemento aqui. Mas se a gente quiser uma referência um pouquinho mais antiga, vale lembrar também que os quadrinhos do Conan, os famosos quadrinhos do Conan, da Marvel, né, que ajudaram bastante a popularizar o personagem, já estavam rolando aí mais ou menos desde a década de 70. Então, Conan era alguma coisa que estava permeando ali a cultura pop da época. Retornando aqui para o nosso suplemento especificamente, né, o Conan Unchained, aqui a gente vai ter aquela estrutura de personagens prontos, tá? Então o livro ele já vinha com fichas do Conan, da Valéria, do Guerreiro Juma e do Nestor, que são personagens ali que quem é mais familiarizado com as histórias do Conan ou com o filme e tal, vai lembrar de alguns deles ou todos eles. Além disso, além dessas fichas prontas, a gente tinha ali também algumas regras específicas, né, para tornar a ambientação mais próxima possível do que eles entendiam na época como sendo a Ereboriana. Por isso, muito embora não seja um cenário totalmente estruturado, como a gente viu aqui em outros exemplos e vai ver futuramente também,
tinha ali alguma coisa que já indicava para a criação, ou pelo menos as bases, né, o fundamento para você estabelecer ali um cenário ambientado na era iboriana. Lembrando aqui que a gente está falando da primeira edição do AD&D, estamos em 1984, sob a vigência ali da primeira edição do AD&D. E também uma outra diferença que eu acho que vale a pena ser mencionada é que a gente não vai ter aquela profusão de monstros, né, que a gente está acostumado a ver nas histórias, nas aventuras, nas campanhas do D&D padrão. Aqui, a maioria dos inimigos são humanos. Temos alguns monstros sim, mas a grande maioria é um cenário eminentemente povoado por criaturas humanas, beleza? Outra diferença que é importante de mencionar é que, assim, também talvez para tentar refletir um pouquinho o clima da ambientação, né, do cenário, nesse livreto tínhamos mecânicas específicas para medo, ou seja, quando apareciam monstros ou coisas sobrenaturais, ou muito estranhos, ou muito diferentes ali do que os povos da era iboriana deveriam estar acostumados, havia a possibilidade, claro, dos heróis sentirem medo. Outra mecânica diferente que estava presente nesse livro eram os chamados pontos de sorte, que possibilitavam que os personagens realizassem feitos heróicos, tipo, sei lá, o Conan derrotar um monstro gigantesco com, sei lá, uma espadada num ponto certeiro, ou alguma coisa assim. Esses pontos de sorte, eles seriam trunfos, vamos dizer assim, para poder permitir essas coisas mais extrapolantes e extravagantes, né, vamos dizer assim. Um outro detalhe que é interessante de mencionar é que existiam também regras específicas para promover uma cura bem mais rápida, uma cura acelerada. Porque assim, se a gente lembrar, o cenário de Conan, de uma maneira geral, a era iboriana, você não tem poções mágicas, tá? Ou pelo menos não tem com facilidade, e nem magias de cura. Então, se fossem utilizadas as mesmas regras de recuperação normal, né, sem uso de magia do D&D, os personagens iriam demorar muito tempo para se recuperar. Então eles deram uma ajustada naquilo, e até, entre aspas, é condizente também com o que a gente vê nas histórias, né, do Conan, porque ele tá muito ferrado ali, e rapidinho, é como se ele tivesse um fator de cura aqui, entre aspas, né, rapidinho ele já está pronto para a ação de novo e para a aventura poder seguir adiante. Então é mais ou menos essas as diferenças em termos de regras e de ambientações que a gente tem para destacar nesse primeiro suplemento voltado para o Conan. Em relação à questão da história em si, para quem está familiarizado ali com toda a cronologia do Conan, pelo menos uma parte dela, aqui a gente vai ter a época que o Conan era pirata. Então ele está ali, ele é capturado pelos cosaques e tal, e aí vai ter todo um desenvolvimento da história do Conan entre os cosaques. Salvo engano, na própria aventura ele acaba liderando o bando, que é algo que aconteceu também na cronologia oficial do personagem. Então a história vai mais ou menos por aí. Não tem, pelas críticas que eu li, nada de extremamente surpreendente ou extravagante na história e tal, não sei o que. É uma aventura bem simples, bem direta até, mas tem essas diferenças em relação às regras e à ambientação que eles tentaram promover ali nesse primeiro livro. Seguindo adiante, ainda no mesmo ano, em 1984, o Conan ganhou um segundo suplemento, né, publicado pela TSR, desse chamado Conan Against Darkness, ou Conan contra a escuridão, ou alguma coisa nesse sentido. Também com 32 páginas, esse foi escrito pelo Ken Houston, e também era voltado, melhor dizendo, para personagens do nível 10 ao nível 14. Uma das principais diferenças entre o primeiro suplemento e o segundo é que ele ia para um lado um pouco mais fantástico, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente vai ter aqui uma história já com Conan rei versus Totiamon, que é um dos grandes vilões, um dos grandes inimigos, né, do Conan. E aí, nesse segundo suplemento, a gente tinha também uma presença maior de monstros, né? O livro já vinha com 4 monstros novos ali para serem utilizados na aventura. Tinha já alguns itens mágicos, que era algo que não existia no primeiro livro. E de resto, seguia mais ou menos o mesmo padrão. Trazia fichas prontas, né? Também do Conan, agora já Conan rei, né? Do feiticeiro Pelias, né? Da amazona Nzinga e do general Próspero, que também, salvo engano, todos, né, são ali coadjuvantes de alguma história do Conan, né? Enfim. E aqui, outra coisa, as mesmas regras, né, de variação ali de cura que eu falei, né, da ambientação da era iboriana, do medo e tal, tudo estava mantido nesse segundo volume, com uma diferença só que eu já comentei até, né, que era um pouquinho mais voltado, tinha um pé na magia essa segunda aventura. Mas assim, críticas, né, que eu pesquisei da época, né, diziam assim que o Conan, ele na verdade, ele não se encaixa, esse universo dele não se encaixa muito bem com as regras do D&D. Você precisa fazer alguns malabarismos ali, né, para poder acomodar, né, as coisas de uma maneira
razoavelmente satisfatória, né? Mas enfim, de alguma forma, nem que seja pela curiosidade, esses livros fizeram um relativo sucesso. Tanto é, e detalhe, obviamente, eles só puderam ser lançados porque a TSR tinha ali, né, um acordo de licença para utilizar, né? Tanto que nas capas dos suplementos eram fotos do Schwarzenegger, né, vestido de Conan e tal, aquele negócio todo. E apenas uma curiosidade: alguns anos depois, ou melhor dizendo, no ano seguinte, em 1985, a TSR chegou a publicar um RPG específico do Conan, tá? Isso aqui eu tô contando só como curiosidade, porque não eram as regras do D&D. A TSR publicou um RPG específico para o Conan, com um novo conjunto de regras, que chegou até a ganhar alguns suplementos e tal, mas não utilizava as regras do D&D. E finalmente, para a gente fechar aqui esse nosso vídeo de curiosidades, temos o último suplemento aqui para comentar, que é o suplemento da Red Sonja, que era nomeado Red Sonja Unconquered, ou Red Sonja Inconquistável, ou alguma coisa assim, né? Nessa tradução livre, tá? Por favor. Esse livro foi publicado em 1986. Ele também tinha aquele mesmo padrão, aquele mesmo formato, 32 páginas. Foi escrito pela Anne McCready e também abordava personagens do nível 10 até o nível 14. Mesmo esquema, fichas prontas, temos aqui ficha da Sonja, dos personagens Galon, Kinos e Akmal, que era um mago. Esses três aqui eu confesso que eu nunca vi, então não sei se chegaram a aparecer em histórias da Sonja ou se foram personagens criados especificamente para essa aventura, beleza? Pelo que eu pude ver, assim, um apanhado geral da coisa, talvez essa aventura da Sonja tenha sido a mais linear de todas, tá? Era basicamente uma sequência de encontros ali de combate, e uma crítica que eu vi é que, assim, as escolhas dos personagens, né, não influenciavam muito, assim, ou não influenciavam quase nada no resultado final da história, né? Ou seja, o que você fizesse ali, as escolhas que os personagens fizessem, não iam alterar de alguma maneira relevante o final da história, a não ser que o narrador fizesse ali alguma adaptação. Aliás, nesse ponto, é preciso ser justo, as aventuras ali ambientadas do Conan também não eram lá essas maravilhas, tá? Muitos reclamavam disso, que eram aventuras extremamente lineares, as opções de escolha eram poucas e eles não viam muito reflexo das escolhas dos personagens nos resultados finais das histórias. Mas, pelo que eu li, a da Sonja bateu o recorde nesse quesito, né? Enfim. Mais um ponto positivo que a gente tem para mencionar a respeito desse suplemento é que ele contou com a arte de Clyde Caldwell, que é um dos ilustradores, pelo menos é um dos meus preferidos, né? De ilustração de fantasia e tal. Ele ilustrou não só livros de D&D, ilustrou também coisas para White Wolf e tal. Eu acho muito bacana, acho bem legal o traço dele. Mas, claro, também tem um detalhezinho, tem uma crítica aí nessa situação. Não em relação ao Clyde, claro, mas assim, as artes que ele produziu para o livro eram coloridas, mas os livros eram em preto e branco. Então a arte colorida, quando você transforma ali para preto e branco, especialmente naquela época, ela perde um pouco da qualidade. E eu estou falando isso porque, de fato, eu vi, né, os livros todos. Se você procurar aí pelas internets da vida, você consegue, nem que seja para matar a curiosidade, ver esses 3 suplementos. E assim, querendo ou não, não deixa de ser algo interessante. Eu confesso que eu fiquei até com vontade de fato, ler com mais calma as aventuras e, quem sabe, promover algumas adaptações ali e jogá-las. Por que não? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de curiosidade, né? Curiosidade bônus aí sobre a história do D&D. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário pra gente continuar batendo papo, trocando ideias, pegando sugestões para próximos vídeos, né, da nossa série do D&D. E no mais, quem quiser seguir com a gente, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e a gente se encontra na próxima resenha.